Boa noite, meu nome é Fernanda Salles de Souza, sou acadêmica do terceiro ano de Direito e também participo do projeto de iniciação científica, o PIC, e trago como tema do meu trabalho o livre convencimento motivado do juiz em face do Código de Processo Civil de 2015. Tenho como meu orientador o professor Fábio Bueno. O princípio do livre convencimento motivado afirma que o magistrado ele é livre para formular a sua convicção no conjunto probatório e depois proferir a sua decisão. Com a vinda do novo Código de Processo Civil lá em 2015, o legislador ele suprimiu a palavra livremente do seu dispositivo no artigo 371 do CPC. E assim ele restringiu essa liberdade do juiz de proferir a decisão. Presente no sistema processual brasileiro, o livre convencimento motivado ele é bastante evidente no CPC de 73, em seu artigo 131, ao expressar que o juiz apreciará livremente a prova atendendo aos fatos, às circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegado pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram a convicção. Nota-se que nesse artigo tem a palavra livremente, ou seja, muitos criticavam esse dispositivo por conta de favorecer uma discricionariedade por parte do juiz. Com a vinda do novo CPC de 2015, os legisladores eles suprimiram essa palavra livremente. Com o artigo 371 do novo CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que tiver provido, indicará as decisões e as razões da formação de seu convencimento. Segundo o entendimento de Medina, ao retirar a expressão livremente, não vai afastar o livre convencimento motivado, porém ele vai evitar que o juiz profira decisões de maneira irracional e arbitrária. Ou seja, quando ele proferir a sua decisão dentro da sentença, ele vai se apresentar de uma maneira complexa ao identificar o problema no plano de fundo, por meio das provas. É nesse contexto que ocorre uma relação entre os fatos narrados entre as partes e a relação das provas. Isto é, as provas elas devem ser capazes de indicar o fato do litígio. Portanto, para não violar o princípio da isonomia, da imparcialidade e do devido processo legal, ao proferir a sua decisão, o juiz ele deve seguir um sistema de convicção, assim evitando decisões subjetivas e de maneira arbitrária e uso das provas equivocadas ao caso concreto. Conclui-se então que com o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 371, ele não vai afastar o livre convencimento motivado do juiz, porém ele vai evitar decisões arbitrárias, irracionais e subjetivas por parte do magistrado. Assim, toda a sua decisão que ele proferirá com análise probatória deverão ser motivadas de forma complexa e totalmente fundamentadas. Muito obrigada por assistir o meu trabalho e tenha uma boa noite.